Ok? Então agora vamos finalizar o tema de hoje. Quer dizer, finalizar o tema de hoje é até uma brincadeira, né? Porque o assunto de inconsciente, id, ego, superego, repressão, recalque, isso aí dão livros e livros, aulas e aulas, né? Discussões, debates, enfim, uma série. Eu estou falando um ponto de vista, você vai encontrar diversos pontos de vista a respeito desses termos que foram colocados, né? A psicologia, ela não é como a matemática, né? Que 1 mais 1 é igual a 2 e ponto final. Você tem interpretações diversas, mas essa é uma delas, que eu acredito possa estar ajudando a entender um pouquinho melhor do que são esses termos aí, muitas vezes tão complicados e colocar de maneira aleatória no nosso dia a dia. Voltando àquele conceito sobre a psicossomática, eu não vou falar especificamente sobre o que é psicossomática, porque esse em si seria já um termo para um episódio inteiro, né? Porque tem bastante coisa. Mas é só para entender um pouquinho o que quer dizer quando a pessoa vai ao médico ou a algum profissional da saúde e o retorno que ele tem é que aquilo que a pessoa tem é psicossomático. Bom, muitas vezes não é, mas quando significa que em determinadas situações a pessoa ela não consegue se colocar de maneira adequada frente ao conflito afetivo, sempre ao conflito circunstancial que ela está passando. Ela não consegue ser assertiva. O que seria ser assertivo? Ser assertivo é quando você consegue colocar para fora o seu descontentamento ou aquilo que você está sentindo em relação a uma situação, seja de conflito ou não. Muitas vezes as pessoas acabam, por uma série de fatores de baixa autoestima ou necessidade de aceitação do outro, ou por vergonha e tudo mais, as pessoas acabam não se colocando. E isso, lembra quando eu falei no vídeo anterior? Não é porque você deixa de lidar com aquilo que aquilo deixa de existir. Muito pelo contrário, quando você não enfrenta uma situação, é mais fácil você cair novamente de uma maneira pior do que você lidar com ela de uma forma direta. Porque quando você joga para trás aquele conflito, esse conflito você não vai estar olhando para ele, podendo ver quais seriam as estratégias, os pontos fracos para você superar. Você vai ser pego por trás. Então, a psicossomática seria o quê? A forma como o corpo relata o conflito pela qual você está passando. A pessoa, por uma dificuldade em elaborar de uma maneira saudável, de uma maneira madura aquele conflito, aquela situação, ela acaba se omitindo ou se reprimindo em relação àquilo. E vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, pode ser um clichê, mas é verdade, o corpo acaba falando. Se você não fala, o corpo fala por você. A psicossomática seria mais ou menos essa questão, o corpo falando de algum conflito que não está sendo elaborado. Isso é um processo inconsciente, por isso que eu digo que não tem essa culpabilidade das pessoas não conseguirem trabalhar com esses conflitos emocionais. Muitas vezes as pessoas acabam achando que o profissional da saúde está dizendo que ela é culpada por ela estar com algum conflito psicossomático. Não é uma questão de culpa, é uma questão de dificuldade, E que aí tem todo um processo aí de superação, de elaboração, de psicoterapia, para que as pessoas possam superar essas manifestações psicossomáticas. Bom, eu espero ter sido claro em relação a isso. É um tema um tanto quanto complexo. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para questionar essa questão, tá? Agora, como eu havia prometido, eu tenho um instrumento que eu entendo ser muito interessante,
que ajuda as pessoas a terem uma maior consciência das manifestações do inconsciente no seu dia a dia, né? Esse instrumento ele foi elaborado desde o século passado, né, em 55, que é um instrumento de... ele se chama janela de Johari. A janela de Johari é um instrumento de comunicação pessoal, né, que serve para você ter uma melhor clareza na sua interação com grupos ou mesmo com o indivíduo, com uma outra pessoa. Eu novamente vou utilizar o recurso do computador para você poder visualizar melhor o que eu vou descrever para vocês. Então, mais uma vez, vamos imaginar a nossa mente sendo descrita por um aparelho, né? Um aparelho funcional, porque fica mais claro a gente observar em camadas. Isso não quer dizer que o nosso cérebro, nossa mente está dessa forma. Mas vamos imaginar o seguinte, para quem já viu a minha apresentação ou no meu site, ou aqui no canal do Bate-Papo com Psicólogo, as pessoas sabem que meu nome é Alexandre, as pessoas sabem que eu sou do Rio de Janeiro, as pessoas sabem que eu sou psicólogo, enfim, são informações que eu sei a respeito de mim e que os outros sabem em relação à minha pessoa. Eu diria então que é uma parte da minha mente, da minha vida, que eu chamo de janela aberta. Todo mundo tem acesso, eu tenho acesso e o outro não tem. Agora, eu tenho uma parte da minha vida que eu tenho acesso, então tem uma série de coisas que eu fiz na minha infância, que eu faço nas minhas atividades de lazer, que eu tenho em relação aos meus amigos, que eu sei do que eu faço, mas você que está vendo esse vídeo não sabe, né? Você não tem acesso. Então, eu diria que é a minha janela fechada. Eu sei sobre uma série de coisas e você não sabe sobre elas. Agora, tem uma outra parte minha que, por exemplo, algumas pessoas estão acompanhando o meu vídeo desde o início. Então, a cada dia eu estou fazendo um vídeo diferente. E em determinado momento eu posso estar cansado, um pouco mais cansado, eu posso estar com dor de cabeça, ou posso não ter dormido bem, enfim, eu vou estar diferente de um dia para o outro. E de repente eu estou aqui com dor de cabeça e estou falando de um assunto específico e não estou me dando conta que, por exemplo, eu estou franzindo a minha testa, né? Estou falando sério, não sei o que e tudo mais. As pessoas ao meu redor, ou você que está aí do outro lado, falam assim, nossa, o Alexandre está bravo, o Alexandre está com algum problema, né? Porque ele está com a cara muito séria, ele está muito nervoso, ele está falando muito fechado, né? E na verdade eu estou completamente ausente dessa situação, porque para mim eu estou aqui olhando para a câmera, estou falando baseado em todo o planejamento que eu fiz de falar sobre aquele tema. Então o que isso quer dizer? Tem áreas a respeito de mim que você tem acesso, ou seja, o outro tem acesso a respeito de mim que eu não vejo, né? Essa seria a minha janela cega, ou seja, o outro vê em relação a mim e eu não vejo. E temos uma outra janela, que seria uma janela que eu não tenho acesso e você também não tem acesso, ou seja, o outro também não tem acesso, que é a minha porção mais inconsciente, né? Uma coisa que é importante a gente poder ter em relação à janela cega é que, apesar de eu não me enxergar em determinadas situações, isso não quer dizer que o outro possa determinar aquilo que eu seja. Por exemplo, nessa mesma circunstância que eu descrevi para vocês sobre o que seria a minha janela cega, alguém possa chegar e falar assim para mim, nossa, Alexandre, você está bravo hoje? Eu digo, por quê? Nossa, está com a cara fechada, está falando meio grosso assim, meio para baixo. Aí eu vou questionar, eu vou fazer uma autoavaliação, né? Assim, caramba, eu estou chateado com alguma coisa, eu me irritei no trânsito, existe algo acontecendo comigo?
Se sim, eu vou falar assim, não, na verdade tem acontecido coisas comigo e eu ainda não resolvi, né? Então eu não tô bravo com você, mas eu tô chateado com algumas coisas. Ou então eu posso estar avaliando e sendo assim, olha, eu tô com fome, eu não dormi direito, eu tô com dor, né? E eu não tô legal, mas eu não tô bravo. Mas de qualquer forma, o outro ele tá vendo coisas que eu não estou vendo, mas não é porque ele disse que eu tô bravo que eu tô bravo. Eu só posso não estar bem, né? Mas quem vai fazer de fato quem vai dar de fato o conceito a respeito da minha pessoa sou eu. Muitas vezes eu não consigo fazer isso sozinho. E é aí que entra a questão da psicoterapia em relação à quarta janela, por exemplo, né? A janela oculta que a gente fala, que é a janela que a gente não tem acesso e o outro não tem. Então, muitas vezes a gente precisa de uma metodologia, a gente precisa de um processo para poder ter acesso a esse conteúdo que está vibrante, está pulsando, está se manifestando e eu não estou conseguindo lidar. Agora, a gente pode muitas vezes, através desse instrumento da janela de Johari, né, poder ter uma melhor compreensão sobre alguns mecanismos que nós emitimos na nossa relação com o outro, né? Por exemplo, a questão da projeção. Projeção, o que que é? Se a gente for pegar o conceito da física, né? A gente tem aqui uma imagem que eu projeto na parede, né? Então, aquela mesma imagem que eu tenho aqui, ela vai ser colocada, a sua representação na parede. Então, muitas vezes nós estamos projetando uma série de sentimentos que nós temos nas outras pessoas e a gente acaba julgando as outras pessoas. Vamos imaginar o seguinte, que eu acordei aí de mau humor, cara fechada, assim, pessoa muito séria e tudo mais. E aí chega no meu trabalho e fala, nossa senhora, que bando de gente mal-humorada, que bando de gente chata, sem ânimo, sem alegria, né? Vou ficar aqui no meu canto aqui para ninguém me encher o saco, né? Mais ou menos assim. De repente vai passando o dia, eu tomo um café, eu vou me envolvendo com a minha atividade, que eu gosto e tudo mais, e aquele meu mau humor que tem mais a ver com o meu jeito de acordar vai se desfazendo, eu vou melhorando, e aí eu chego para um colega e falo assim, nossa, tá melhor? Assim, o meu colega fala assim, como assim tá melhor? Não, porque eu cheguei aqui, você estava aí com a cara virada, com poucos amigos, não queria falar com ninguém, eu falei assim, não, eu estava tranquilo, eu que vi você com a cara de poucos amigos, resolvi deixar você quieto para não sobrar para mim. Então a pessoa que seria a questão da janela cega, ela utilizando esse instrumento, ela possa se avaliar. Ih, caramba, eu estou falando que todo mundo estava mal-humorado, mas na verdade quem estava mal-humorado sou eu. Então eu preciso aprender muitas vezes quando o outro dá muita dica de como aquilo que eu estou sentindo. Se alguma coisa incomoda do outro, inevitavelmente tem alguma coisa comigo que está meio mal trabalhada com relação a esses aspectos. Então, na nossa relação com as outras pessoas, nós temos grandes oportunidades de poder entender melhor das nossas dificuldades e poder dar um pouco mais de luz àquilo que está obscuro em nosso inconsciente. Muito bem, pessoal, eu vou me despedindo aqui de vocês. É um tema aí que tem bastante coisa aí para ser discutida. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar aqui no canal do YouTube. Tem também no Facebook, tem o WhatsApp. Logo, logo eu estou aí estreando um site para a gente poder ampliar o nosso canal de comunicação. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam. E também, se vocês entenderem que pessoas precisam entender melhor sobre essas questões, principalmente quando passam por um diagnóstico que elas não se sintam confortáveis, compartilhe com essas pessoas. E obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana. Tchau, tchau.